Eu vou aproveitar aqui a pergunta, né, do Panther Rei. É do Panther Rei, né? Acho que é assim que fala mesmo, se eu me lembro, né? Que os burgueses exatamente, né? Os burgueses se degladiam entre si, né? Mas quando eles têm um objetivo em comum, eles realmente se unem, né? E derrubam aí, né? Ou então, né? Oferecem grandes dificuldades aos seus inimigos, assim como aconteceu com o PT nos anos, né, de 2013 para cá, né? Então prende-se a pessoa, né? Depõe-se uma presidente, e assim vai, né? Então, quando eles têm os interesses deles ameaçados em conjunto, eles atacam, né? Aí, é logicamente que em alguma dose eles vão, né, brigar entre si. Falando mais da psicanálise com o marxismo, né? Do seu pedido, né? Da sua demanda, Uhum. né? Eu acho que Freud não era um materialista histórico, Freud não era um socialista, ele tinha uma visão cética sobre, né, o que eu falei, né, no Mal-Estar na Civilização, ele começa ali falando, olha, esses socialistas aí... Não, minto, desculpa, não é nesse texto, não, se eu não me engano é no Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele comenta que, ó, ele tá lá às voltas com religião, com exército, com movimento político, né? Então é interessante ler esse texto, que inclusive eu presenteei nosso querido, né, Pedro Ivo, justamente porque ele é bastante avesso, né, à psicanálise. E aí eu falei, não, esse livro talvez seja legal para ele. Mas é interessante que Freud começa analisando os seus histéricos, vai cunhando, né, essa sua terapia terapêutica chamada psicanálise, que é baseada no inconsciente. Aí ele vai reformulando isso, não sei o quê, e, por exemplo, chega na sociedade, né, com ótimo exemplo, né, para dar uma referência bastante precisa nesse livro, né, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Né? Então, ele vai ser bastante criticado, até, né, como você lembrou em algum momento lá no início, né, da Natália Pasternak, que escreveu aquele livro Que Bobagem, colocando a psicanálise como uma delas, né, Uhum. e falando que é uma pseudociência ou qualquer coisa nesse sentido, porque, veja, se a psicanálise ou o marxismo forem ciência, eu tenho que olhar para eles de outro jeito. Eu não vou poder descartar Freud de qualquer jeito. Eu não vou poder descartar Marx de qualquer jeito. Eles são ciência. Eles fizeram ciência. Né? Eles fizeram ciência. Então, essa coisa mais sofista de você colocar assim, né, a psicanálise como pseudociência, né, que inclusive nem sabia disso, né, que o próprio Karl Popper colocou o darwinismo como uma pseudociência. Só que o darwinismo está aí tendo provas aí sustentando a sua teoria, porque o objeto é mais simples, né? Vamos combinar que dá para você pegar uma plaquinha de PET e botar lá umas bactériazinhas, colocar um nutriente tal e ver, ou então um veneno tal e ver quantas, né? Quantas vão sobreviver, e tá vendo? Essas sobreviveram porque alguma coisa já estava lá, então elas vão mudando, para lá, né? Então, se esses campos forem ciência, eles serão olhados com outros olhos, né? Com outros olhos. Terão que ser olhados com outros olhos. Agora, se a psicanálise... só para completar, porque eu, no meio do caminho, percebi que psicanálise e marxismo acabou indo pro eixo da ciência, que é a primeira pergunta que você Não, comentou, né? fique Não, livre, assim, inclusive só para... eu senti que você tá meio que respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo, e eu Exatamente, acho porque não, ótimo. não Eu deu acho para ótimo. tirar. Segue Não deu nessa para linha, tirar. pode seguir. Não deu para tirar, né? Sim. Mas veja que, politicamente falando, né, quando a gente. Eu achei muito interessante que quando se iniciou esse debate da psicanálise com ciência, né? Eu me imaginei assim, mas peraí, quem está falando isso? Porque a gente não reclama ser cientista. Né? A gente não, um psicanalista não é cientista, ele não faz ciência na clínica. Não é assim, né? Eu não conheço nenhum cientista que fez
um estudo dos seus casos, das suas falhas, dos seus acertos e publicou, né? Lógico, tem muita publicação acerca de casos de perversão, psicose, né, neurose, autismo agora também, né? A gente não sabe muito bem o que é isso aí, né? O que é o autismo para a psicanálise, apesar que já tem uma turma que já está considerando como uma outra estrutura, né? Porque na psicanálise lacaniana, principalmente, a perversão, neurose e psicose são estruturas, né? Então tem lacaniano já colocando autismo como uma outra estrutura, né? Como uma quarta estrutura, né? Lembrando aí, né? Da indecidibilidade, da inconsistência e da incompletude, né? Talvez seja, talvez não seja. Mas eu não tô a par assim do debate, né? Nem lacaniano muito eu me entendo, né? Como eu disse para você lá no nosso roteiro, né? Mas o que importa é que de repente vem alguém e fala assim, a psicanálise é pseudociência e coloca a psicanálise junto com Astrologia. astrologia, sei lá alopatia ou qualquer coisa desse sentido, né? Agora, nós estamos interessados em ser ciência, né? Nós estamos, ser ciência, óbvio, né? Nós estamos interessados em que a psicanálise seja uma ciência? Olha, tem gente que sim, tem gente que não, né? Tem gente que sim e tem gente que não, que não. Licamala vem um L no meio, né? Tá vendo como é que é? Né? Eu olho aqui de repente que é uma pergunta interessante, Aham. né? Então, fico. Depois eu Agradecer então o é, superchat, né? agradeço o E superchat assim, para me dar se, uma se olhada. quiser responder, você continua, mesmo sendo superchat, você tá livre para responder, mas realmente eu falei zero, perguntei zero de Deleuze e Guattari, mas Não, como eu não pós-moderno, conheço, eu não conheço esses autores a fundo tá, para dizer sim, qualquer coisa. Mas depois eu dou uma olhada na pergunta assim com mais atenção. Mas deixa eu que só é concluir o bastante coisa, raciocínio. né, para ler também. Eu também não conheço Deleuze o suficiente para, e o pessoal tá sempre me perguntando, mas enfim, É segue teu muita coisa. raciocínio, vai. É muita coisa. E então a gente não está tão interessado assim em alçar a psicanálise como uma ciência. Tá? A gente sequer está interessado em alçar a psicanálise como alguma coisa regulamentada pelo Estado. Eu lembro que ano passado, quando o projeto de lei que poderia regulamentar a psicanálise não passou, acho que no Senado, se eu não me engano, a gente comemorou. Hoje eu tenho uma visão um pouco mais crítica acerca disso. Tá? Não vai dar tempo da gente entrar em detalhes disso, mas eu não mudei um pouco a minha opinião, então eu voltei a pensar um pouco mais sobre se a psicanálise deve ser regulamentada ou não. Mas a questão Uhum, da ciência é que, assim, qual seria o objeto, né? Como que ela seria uma ciência? O Freud tinha até algum desejo ali, algumas indicações de que seria interessante que a psicanálise se tornasse ciência, né? Uma Naturwissenschaft, como, né, se diz em alemão, uma ciência da natureza. Né? Veja, natureza mais uma vez, né? Porque a gente vai falando e pô, lê um nome Kamala e um L entra no meio do caminho, né? Então seria interessante, né? O Freud achava interessante colocar a, a psicanálise como ciência e o Lacan também não vai muito longe disso, né? Vai querer aí formalizar de uma forma um pouco mais estruturada, matematizada no sentido de matema, né? Não matematicamente falando, com sinal de igual, né? Inclusive, só um parênteses, né? Para identificar alguma coisa de matemática, tem que ter um sinal de igual em algum lugar, né? E Lacan não está preocupado com isso, né? Lacan está mais interessado nos matemas do que, né, na matemática. Mas ele vai tentar formalizar, ele vai tentar, né, fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, os psicanalistas atuais, não sei se estão tão interessados, né, assim, em colocar a psicanálise como ciência. Agora, em estudos comparados de psicanálise, psicologia e várias vertentes, né, a psicanálise funciona muito bem como terapia. Ela funciona muito uhum. bem. O Christian Dunker, né, que é lá do fórum da onde eu também estou frequentando as formações, ele tem um ótimo, né, as evidências da psicanálise, vários estudos com meta-análise, com não sei o quê, mostrando que a psicanálise tem resultados duradouros, né, e resultados aí perceptíveis, né, assim como muitas outras abordagens que não são da psicanálise, né. Uhum. Agora, aí voltando para a ciência, né, para psicanálise e marxismo, acho que deu para passar alguma coisa acerca disso, né? Eu acho que o motivo muito Sim. mais importante, né,
de não ter essas duas, né, esses dois campos de estudo como sendo científicos ou então como sendo ciência, é porque não interessa, né? Não interessa, porque se eles forem, nós vamos ter que olhar para eles com outros olhos. Só fazer uma contribuição aqui, que é uma coisa que me deixa agoniado e que combina muito com o que você falou agora, é que não é só uma que a gente, né, a gente acha que as coisas são neutras e neutra é detergente, e quando a gente. Exatamente. Quando né, essa ideia de se é ciência ou não, dá a impressão de que está só se discutindo cientificidade, né? Mas você pega o nome do livro, né? Que bobagem. Né? Eu acho que o nome do livro ele é perfeito para classificar o que está acontecendo ali como cientificismo, né? Como cientificismo. E como a Claire disse na live, o cientificismo é um amigo do negacionismo, tá? O cientificismo é um amigo do negacionismo. Eles andam juntos, né? A gente precisa de uma postura intermediária entre eles. Então, assim, pegar o conceito de inconsciente realmente e pegar uma visão mais hardcore de ciência, uma visão que a gente tem uma visão de ciência tipo, completamente monopolizada pelas ciências exatas, né? Enfim, a física aqui. Né? Pegar essa concepção de ciência, aplicar no inconsciente, assim, a crônica de uma morte anunciada, assim, a forma da catástrofe, né? Então, assim, só que, né, dá a impressão de que, ok, então não dá para fazer isso. Logo, não existe nada relevante, rigoroso, interessante e bom a ser feito com o inconsciente. O cientificismo é isso. Se não dá para colocar o inconsciente nessa caixinha dessa concepção que a gente tem aqui de ciência, não tem nada de interessante e rigoroso, intelectualmente rigoroso, a ser feito com o inconsciente. E isso é um absurdo. Vamos combinar. Então, um absurdo. Que bobagem. Vamos pegar o nome, não é pegar só a discussão, é pegar o nome do livro e o palco que esse livro ganhou. Exatamente. Sabe? Então, assim, independente de ser ciência ou não, não é a grande preocupação. A grande preocupação é que não é bobagem. Né? E a quem interessa dizer que aquilo é uma bobagem, né? A quem interessa. Inclusive, Natália Pasternak, que só para alfinetar mesmo, fez carta lá a favor de Israel. Fez carta pró-Israel quando estava tendo genocídio, tá? Fez carta pró-Israel. A gente já sabe muito bem a posição política dela. E isso é muito relevante. E ela faz parte de comissão, né? Uma coisa acho que é um conjunto de conselheiros de farmacêutica, de indústria farmacêutica. Então, assim, não é qualquer pessoa. Quando você vai analisar, não precisa nem, lógico, quer ler o livro, leia, mas o título do livro e a autora do livro já expõe algum viés. Total.